Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pode Papocar, o podcast do Sindiúti. E hoje nós temos aqui, para tratar do debate da educação infantil, duas queridíssimas professoras da Rede Municipal de Ensino. Temos aqui a Quílvia, a Ana Quílvia, que é doutoranda pela Universidade Federal do Ceará, em educação, é professora da rede, é um mérito, é coordenadora pedagógica, integra o Fórum da Educação Infantil de Fortaleza e também um movimento nacional, que a gente vai já saber qual é, que defende, discute, debate a educação infantil. Temos a querida Ana Paula Sancho, nossa querida professora Ana Paula, que é diretora do Sindiúti, mas que é também uma referência, como a Quílvia, na educação infantil de Fortaleza, uma companheira que está na sala de aula também, uma companheira que vive o dia a dia da educação infantil e vai poder conversar com a gente sobre essas experiências, sobre a educação infantil de Fortaleza, porque disso elas entendem. É isso aí, Gardênia. Então sejam bem-vindos à 8ª edição do Pode Papocar, o segundo programa dessa segunda temporada. E eu queria dizer para vocês que é um prazer mais uma vez reunir para debater esse assunto tão importante que é a educação do nosso povo, com os educadores e as educadoras de Fortaleza. Sempre pensando aqui, né, Gardênia, em um programa que tem como objetivo principal democratizar as lutas dos trabalhadores da educação para a população de Fortaleza e, ao mesmo tempo, conectar esses trabalhadores nas temáticas mais urgentes. O tema de hoje é educação infantil, é direito e é luta. Então, vamos começar perguntando, Gardênia? Eu já lhe perguntei. Ah, você já me perguntou e eu não respondi, né? Que a nossa querida Ana Quílvia, que é nossa convidada aqui, também integra o movimento Interfórum da Educação Infantil do Brasil, o MIEIB, né? É assim que pronuncia? É assim que pronuncia, MIEIB. Muito bem. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Vamos debater e discutir bastante aqui sobre essas temáticas tão importantes, né, para essa etapa da nossa educação. Vamos junto, Quílvia? Vamos lá. Bora nós. Então, para começar, eu queria falar dessa temática urgente, mas de uma forma introdutória, né? Por que é preciso falar de educação infantil nesse momento? E por que ela é tão importante para essa primeira etapa da vida escolar dos nossos educandos, dos nossos alunos? Primeiro, dizer que a educação infantil, ela é, inclusive, um conceito muito novo na nossa sociedade, né? Até bem pouco tempo, as crianças, e eu acho que os nossos avós vão lembrar muito bem disso, nossas mães, quando se falava em creche, era meio que dizer, vou abandonar o meu filho a uma instituição que tinha ali uma perspectiva higienista, de saúde, de serviço social, né? Então ela não tinha essa importância, e eu vou usar aqui uma palavra mais popular, essa pegada da educação como bandeira. Sim. Né? Hoje nós entendemos o espaço da educação infantil como espaço de educação e cuidado, e isso de maneira indissociável. Está na nossa legislação desde a Constituição de 88 como direito da criança, né? Graças a um movimento de luta muito grande das mulheres, o movimento feminista. E temos, assim, eu tenho a honra e o prazer de dizer que participo do MIEIB, porque o MIEIB, inclusive, encabeçou um movimento chamado Fraldas Pintadas, né, em que nós levamos os bebês e colocamos no colo dos deputados, na Câmara dos Deputados. E aí, né, nós vamos atender aos direitos desses bebês e dessas crianças bem pequenas, ou vamos continuar fingindo que eles não existem na nossa sociedade? Né? Então, a educação infantil é esse espaço de direito, é esse espaço de educação e esse espaço de cuidado também. Além de ser o espaço em que a criança começa a conhecer o ambiente escolar, né? De Sim, fato, a introdução da criança. É o primeiro contato dessa criança numa instituição,
né, com outros adultos que não são a sua família, e essa introdução está chegando cada vez mais cedo, né? Por exemplo, aqui no município de Fortaleza, nós recentemente inauguramos os berçários, que já recebe as crianças a partir ali dos seus 6 meses, né? 8 meses, se não me engano. Estou meio aqui em dúvida exatamente. 8 meses, né? A partir dos seus 8 meses. Então, eles estão chegando cada vez mais cedo. Em outros estados, ainda mais jovens, né? E ele é a primeira etapa da sua vida. É a etapa que a neurociência já tem comprovado que as maiores construções cerebrais acontecem nesse período, dos 0 aos 3 anos, que é a etapa da creche. Né? É uma etapa de muito cuidado com a construção da sua identidade, da sua autonomia. Enfim, nós vamos debater muito sobre isso ainda. Muito bem. Pois é, e aí, Ana Paula, a creche, como a comunidade conhece, os CEIs, como a gente fala, né, Centros de Educação Infantil no município de Fortaleza, que a comunidade também conhece, recentemente é que são parte da Secretaria Municipal de Educação. Isso. Nós não éramos da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, ao chegarmos à Secretaria Municipal de Educação, entendeu-se, né, a creche como um espaço de aprendizagem, né? E eu acho que isso foi muito importante. A população de Fortaleza ganhou com essa nova perspectiva, né, dos centros de educação infantil. E a gente sabe que quem trabalha com a educação infantil, na verdade, constrói no dia a dia ali o futuro dessas crianças, né? Porque antes a gente jamais pensaria numa aula de educação física, num berçário, na educação infantil, e hoje essa é uma realidade no município de Fortaleza. É isso aí, Ana Paula? Gardênia, é uma realidade fruto de muita luta, né? Da nossa categoria, inclusive. E tudo isso que a Kilvia traz em relação a essas questões que nós mulheres lutamos tanto, né? Para solucionar muitos dos problemas que essa sociedade estruturalmente machista impõe sobre a mulher, sobre os cuidados, né, às vezes individuais dos seus filhos. A escola, ela nasce em outra secretaria, como você diz, inclusive quando eu entrei na prefeitura, eu entrei nas creches da OPEFOR, né, era um espaço extremamente sem higiene, com muitos problemas, muito sérios problemas, que atendiam as mães trabalhadoras, empregadas domésticas, entre outros tipos de trabalhadores. E as crianças, elas eram alimentadas e eram colocadas em condições, muitas vezes, bem precarizadas. Com a mudança, né, da legislação e com as lutas e os embates que foram feitos, houve essa reestruturação e esse entendimento de que a educação infantil e as crianças, elas precisavam adentrar a todos esses pontos que a humanizam e como sujeito de direito na sua mais tenra idade. Então, mudou-se a perspectiva, e isso traz para a mãe, né, para a mulher, que muitas vezes é uma mãe solo, é uma avó, né, que essa é a realidade, que é importante a gente salientar, que a gente está tratando de uma educação infantil da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora, dos filhos das mães negras, das mães que são mães solo, né, que muitas vezes cuidam dessa criança. E essa discussão sobre a indissociabilidade, né, entre o educar e cuidar, ela vem com muita força, e os movimentos, nós aqui no sindicato, fizemos isso com bastante seriedade, né, em todos os momentos que nós pudemos atender a essas discussões e trazer os professores, os assistentes, que também são figuras que aparecem com as necessidades que são postas objetivamente no espaço da educação infantil. A gente vai agrupando esses sujeitos, embora com muitos avanços, a gente ainda luta por muitas melhorias, né? Muitas melhorias estruturais, melhorias no campo pedagógico e no atendimento daqueles pontos que são preconizados nos documentos federais, nos documentos estaduais e municipais que discutem sobre a educação infantil.
A gente está aqui no Pode Papocar, 8ª edição. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando para curtir aqui a nossa transmissão e, ao mesmo tempo, comentar essa transmissão para que a gente consiga mais engajamento, mais gente visualize a gente, acabe conversando com a gente. Eu queria continuar o debate aqui, meninas, sobre essa relação entre a educação infantil e o ensino fundamental. A gente introduziu o assunto, colocou, né, como a educação infantil deixa de ser uma política de assistência social e passa a ser uma política de educação. Falamos introdutoriamente de como é fundamental, né, que a educação contemple, né, essa fase da vida do ser humano, justamente para fazer que haja um desenvolvimento dessa persona do ponto de vista intelectual, do ponto de vista, né, da sua formação enquanto sujeito. E eu queria que você falasse da relação aqui, especificamente nessa etapa do ensino, e como ele se organiza e como é fundamental para o pai que nos acompanha, para a mãe que nos acompanha, né, para outro, né, cuidador, né, outro sujeito que está hoje com a responsabilidade de educar uma criança também dentro de casa, um avô, uma avó, um outro familiar, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa relação da educação infantil com o ensino fundamental e como essa etapa ela está casada com o processo de ensino-aprendizagem que essa criança vai ter ao longo da sua trajetória, pelo menos aqui na educação básica. Excelente essa pergunta, porque é uma das nossas bandeiras, né, na luta da educação infantil e da classe trabalhadora da educação infantil, essa compreensão da importância dessa etapa da educação básica. Compreender a educação infantil como primeira etapa da educação básica significa não só afirmar como uma etapa educativa, não mais apenas de assistência social, porém que ainda assiste as mulheres e as famílias, né, dessas crianças, porque elas têm condição de trabalhar ao deixar essas crianças num lugar seguro e educativo, né? Mas que não está subordinada, ou seja, essa etapa não está subordinada à etapa seguinte, que é a etapa do ensino fundamental. Isso é muito importante deixar claro, porque inclusive historicamente nós temos um nome aí que subdivide essa etapa da educação básica. A educação infantil, ela tem subagrupamentos, vamos dizer assim, dentro dela, que seria a creche e a pré-escola. A creche, os bebês e as crianças bem pequenas, que vão de 0 a 3 anos de idade. A pré-escola, crianças de 4 e 5 anos de idade. Esse nome pré-escola parece que é algo antes da escola, mas a educação infantil já é escola. A educação infantil já é o direito da criança. Então, a gente não está ali preparando crianças para o futuro, não. Elas estão ali exercendo o seu direito de cidadãs desde o seu nascimento, né, e ali ao ingressar na educação infantil. E o bacana disso é que cada vez mais nós temos buscado essa relação solidária com o ensino fundamental, né, entre pares, entre profissionais, entre professores, compreendendo principalmente a maior demanda que nós vemos, que as famílias também podem sentir essa demanda nas suas casas, nas suas relações com as crianças, é que a gente tem assim um aceleramento da infância. A gente quer sempre essa criança mais adulta. É como se a gente como se ser uma criança boa fosse não ser mais criança, né? Então, não é à toa que os nossos avós e a gente mesmo chegou a dizer: cresça e apareça, deixe de ser criança, né? Criança parece ser uma coisa pejorativa na nossa sociedade. De alguma maneira isso se criou. E aí, quando a gente percebe que a educação infantil é esse espaço de ser criança, de viver essas infâncias que são diversas, se nós conversarmos aqui entre nós 4, eu tive uma infância, você teve outra infância, né? De acordo. Então, é um espaço de valorização dessa etapa. E essa etapa é uma etapa de conhecer o mundo, porque quando a criança nasce, ela é uma novidade para o mundo que está, mas todo mundo é novidade para ela. Então, imagine que tudo está sendo apresentado para ela, seja a água, seja o leite do peito, seja um som, uma luz, então tudo ela vai conhecer pela primeira vez. E essa pressão que você de casa deve fazer com os seus filhos, espero que não, mas que nós professores da educação sentimos, né, de que sempre nós temos que acelerar, que essas crianças têm que ser alfabetizadas muito rápido, que elas têm que aprender logo esses conteúdos que são da gênese do ensino fundamental na educação infantil, ou que têm que estar preparados para aprender isso o mais rápido possível quando chegar no ensino fundamental. Vira motivo de mérito quando diz que a criança foi, né, alfabetizada antes da idade tal que os irmãos ou que os pais foram, né? Isso.
Isso, perfeito. E aí o que acontece? Essa criança, ela tem que ser alfabetizada e não de qualquer maneira, né? Ela tem que ser alfabetizada cumprindo um determinado livro didático, uma determinada cartilha, uma determinada letra de forma não, letra cursiva. Então há esses embates. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a defesa freiriana, a defesa de Paulo Freire, que o nosso sindicato tanto tem levantado essa bandeira, que é o quê? A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. O que nós fazemos na educação infantil é letrar, alfabetizar essas crianças, mas na leitura de mundo, de olhar criticamente para uma história que é lida, de conversar com os colegas e saber interagir com eles, de dialogar democraticamente, de tomar decisões. Agora mesmo, por exemplo, aconteceu o Fórum das Crianças, em que as crianças fizeram uma eleição, as crianças de infantil 4 e infantil 5, se candidataram, apresentaram suas plataformas, né, e foram ser, não é premiadas, diplomadas, né, como líderes das suas instituições, levantando pautas delas mesmas. Então imagina, olha, eu quero o teto que caiu aqui, eu quero que coloque. Olha, a gente quer um brinquedo colorido, a gente quer... Então eles vão colocando seus próprios desejos, suas próprias vontades. E isso é conhecimento de mundo, é leitura de mundo e antecede a leitura da palavra. Vão sair alfabetizadas? Talvez. O meu filho, Gael, tem hoje 9 anos, ele estudou do infantil 1 ao infantil 5 no CEI Humberto Teixeira, lá no Distrito 6, tenho muito orgulho de dizer isso. Na perspectiva da proposta pedagógica do município de Fortaleza, que coaduna com a BNCC, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o meu filho saiu lendo e escrevendo, mas além de tudo, com um conhecimento de mundo incrível. Certo dia ele passou em frente ao CEI, aí disse, mãe, tem que mandar capinar. Tem um mato, tá muito alto ali em frente ao centro. Eu estava no período de chuva, né? Então o mato cresceu muito rápido. Ele nem estuda mais lá, mas esse cuidado, esse zelo, e isso é construção na educação infantil. Educação para a cidadania, né, Gardel? Para a cidadania. Criança sendo criança, não é isso? É isso que a gente quer? Criança sendo criança. Exatamente. E construindo a sua formação. Mas, Ana Paula, tem esse mérito hoje para as crianças, para o rendimento nas escolas municipais? Nós trabalhamos muito a ideia da meritocracia, né? Já discutimos muito isso e a comunidade escolar tem acompanhado conosco isso. Tudo hoje é um prêmio, se fizer, tem o prêmio, né? Aquele ano, aquele outro, se tiver uma melhor aprendizagem, tem um prêmio. Fortaleza, inclusive, se destaca nacionalmente num ranking, né? Como uma capital que educa, né? Uma capital da educação, que trabalha com a educação, no que pesa muitas vezes aqueles que deveriam não reconhecer muito isso, mas nós estamos nesse ranking, né? Somos uma luz, né? Nesse país de tantas contradições. Como é que é isso, Ana Paula? Como é que a educação infantil vive essa questão entre... Essas dicotomias, né? Essa questão entre o que de fato né? E o que esse ranking nos faz pensar que seja. É importante, Gardênia, salientar que essas etapas as quais a Kilvia mencionou no início da fala dela, essa subdivisão que a educação infantil traz, né? De creche e de pré-escola, né? Que dá esse entendimento, né, tá antecedendo algo. Mas é importante salientar que muito recentemente essas duas idades, crianças de 4 e de 5 anos, adentraram as questões do financiamento da educação, que anteriormente nós só tínhamos o financiamento a partir dos 6 anos, né? Então, com o financiamento agregando essas outras turmas, né, que vem lá da educação infantil, as prefeituras tiveram um maior mecanismo financeiro para também agir sobre essa demanda da educação infantil, que antes era uma prioridade, não era uma obrigatoriedade, e aí com o dinheiro as coisas também começam a ter que acontecer
sim, né? E essas questões que perpassam todo o processo do ensino, a gente vê que, infelizmente, nós estamos tratando aqui da educação pública de Fortaleza, da 4ª maior rede de ensino do Brasil, com muitas questões de contradições e dicotomias que precisam ser analisadas com muita profundidade e não no campo da aparência. Então, a profundidade da educação infantil, e aí com o processo histórico, eu inserida dentro desse processo desde 2001, e anterior a isso, com a creche da UPFOC, eu era uma professora substituta, digamos assim, no período, era uma contratação que se fazia, ainda estava na universidade, ainda estava adentrando a esse espaço, e quando você entra e acompanha todo esse processo legal e de financiamento, você vai vendo também as transformações. E, objetivamente, a educação infantil ela vem se estabelecer, amplia-se a oferta, o parque arquitetônico dessas instituições, ela cresce em virtude dessas demandas que a legislação traz e obriga aos governos, aos municípios, os prefeitos a agir sobre. E aí você vê os prefeitos tomando as medidas de acordo com as obrigatoriedades que são postas a ele. E em 2010, em média, um pouco antes, nós tivemos uma demanda para o município que nós tínhamos umas creches anexas que eram extremamente precarizadas. E esse governo daquele ano acabou com todos os anexos precarizados e transformou objetivamente para melhor os parques arquitetônicos da educação infantil. Posteriormente, há uma mudança de governo e essa mudança de governo hoje a gente está sentindo com algumas mudanças também nessa transformação. Porque o que era anexo, e o que é que eu chamo de anexo? É uma estrutura escolar com uma demanda de educandos, de crianças, às vezes com um número significativo de 200 e poucas crianças, e que está dependente de uma escola patrimonial. Isso dependente financeiramente, dependendo para escolhas de materiais pedagógicos, muitas vezes, o valor per capita aluno, né? Valor aluno acaba baixando muito, né, nessas instituições e, portanto, há um valor muito irrisório que muitas vezes não dá conta das necessidades objetivas para o trabalho pedagógico execuível e o melhor possível, né? Porque o filho da classe trabalhadora, ele tem o direito de ter todo o melhor material, toda a melhor estrutura para vivenciar o seu processo de aprendizagem e vivenciar o seu processo de conhecimento deste mundo tão complexo. E aí, hoje, infelizmente, a gente retornou a essa estruturação da demanda da educação infantil. Por exemplo, a escola na qual o Centro de Educação Infantil no qual eu trabalho, ele já foi um centro patrimonial. Ele deixou de ser um centro patrimonial. E isso... Mas por quê? Porque o prefeito que entra, o administrador que entrou, entendeu que esse modelo teria que se ajustar. Então, essa escola, essa patrimonial, né, que era o Centro de Educação Infantil, o CEI Darcy Ribeiro, ele era patrimonial e aí, com a mudança dessa administração, todos os centros de educação infantil hoje de Fortaleza voltaram a ser anexos. Eles melhoraram muito o parque? Melhorou. Entretanto, que nós temos para demanda pedagógica, nós temos que ter um núcleo gestor atuante, nós temos que ter autonomia, nós temos que ter uma equipe de profissionais que dê conta da parte administrativa, das questões pedagógicas, que é o coração de uma instituição. Sim. E hoje, por exemplo, na instituição na qual eu trabalho, nós temos 230 crianças, 19 turmas, com uma coordenação tendo que dar conta das questões administrativas e, obviamente, um sujeito individual apenas não vai dar conta do coração da instituição, que é o pedagógico. E aí hoje a gente vive essas transformações
E isso eu não quero aqui colocar que não houve avanço, houve sim, mas quem está no chão da escola percebe que a essa instituição não ser patrimonial, porque o MEC, inclusive, estabelece que para uma instituição ser patrimonial, ela precisa ter um número X de estudantes, de alunos, ela precisa ter alguns equipamentos necessários para que ele seja considerado uma instituição. Isso aí a gente compreende. Mas a gente precisa rever, por exemplo, o quadro de pessoas dentro dessas instituições hoje anexas, né, para melhorar, qualificar e organizar o trabalho pedagógico dentro dessas instituições. Para a gente entender bem, Ana Paula, você está falando que nós tínhamos situações em que os educandos e os professores, enfim, todo o corpo de funcionários da educação estavam numa escola patrimonial. Essa escola ficou pequena para essas pessoas ou eles foram substituídos? Foi para um novo prédio, porque o prédio anterior foi reaproveitado para uma outra atividade? Não. O prédio é o mesmo prédio. O que acontece é que houve a diminuição de crianças matriculadas. Uhum. Né? E nos últimos 12 anos houve esse remanejamento, digamos assim. Né? Uhum. E isso generalizou-se em todas as instituições. E todos os centros de educação infantil hoje de Fortaleza estão condicionados a uma escola municipal. patrimonial. Quando a instituição de educação infantil é dentro da escola patrimonial, existem muitas, o gestor da patrimonial ele consegue dar um apoio, e aí eu estou tratando das questões da qualidade desses profissionais dentro desse espaço para mediar... Qualidade e quantidade. Isso, para mediar a ação pedagógica. E aí, quando essa instituição ela é distante geograficamente da patrimonial, o gestor, muitas vezes, vai nessa instituição nas necessidades emergentes, porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E o que me chama muito a atenção por essa experiência nessa instituição específica, mas é algo muito mais amplo do que uma amostra, que um coordenador apenas, ele não vai dar conta da demanda necessária para essa instituição. E também, uma coisa que me chama bastante atenção, e eu já dialoguei isso num evento que nós tivemos com o prefeito Evandro e com o secretário Divan, de que os coordenadores pedagógicos têm 6 centros de educação infantil que têm 5 turmas. E a instituição na qual eu trabalho tem 19, por exemplo. E o valor que esses profissionais recebem, eles são iguais. Mas a demanda deste aqui é muito superior. Uma demanda para 3 homens ou 3 mulheres. Exato. Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas questões. Pois vamos pensar. E a Kilvia agora vai nos ajudar a pensar nessas questões, falando, Kilvia, dessa política que foi instituída agora, que é a Política Nacional de Qualidade da Educação Infantil, né? Que está sendo debatida no Brasil inteiro. Sim. E nós queremos saber o que é isso, as mães querem saber, os pais querem saber o que é isso, o que é que isso vai mudar nas nossas creches, nos nossos espaços da educação infantil de Fortaleza. Maravilha. Tudo isso que a Ana Paula vem falando, né, traz um conceito por trás, que é esse conceito de qualidade. E quando a gente fala em qualidade é um termo polissêmico. Eu posso compreender algo de extrema qualidade e outra pessoa olhar, bem, isso aí precisava de mais alguns quesitos para ser de boa qualidade, né? Então, o que é essa política? São os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil que já existem desde 2019, né? Ele é feito por meio de uma ampla escuta dos profissionais da educação nacional, né, da educação infantil especialmente, participação das universidades e do próprio governo. E agora ele foi revisitado para ser melhorado e, como é que a gente pode falar, organizado para as demandas mais atuais, digamos assim. Então saiu agora muito recentemente o plano, os parâmetros nacionais
para qualidade e equidade na educação infantil, né? Esse documento, Qualidade e Equidade na Educação Infantil, já está disponível no site do MEC. E agora há um movimento por parte do MEC de um grande apoio, vamos dizer assim, não é bem um plano, mas é uma parceria nacional entre os estados, né, os entes federativos, para que essa qualidade realmente chegue até as famílias, até as crianças, os professores e a instituição. Então, o que é que considera qualidade aqui? Já que eu falei que qualidade é o termo polissêmico, E né? explica já o que é esta tal de equidade, E o que é essa porque equidade? todo mundo quer saber. Muito bem. Então, o que a gente entende como qualidade na educação infantil? Primeiro, o que vai me dizer que a escola do seu filho é uma escola de boa qualidade não é uma provinha que ele vai fazer em determinada data e acertar tantas questões, porque esse é um dos aspectos, né, que se pode ser avaliado, que são os conhecimentos que uma criança tem. Mas na educação infantil, a gente vai avaliar de uma maneira qualitativa. O que é que significa isso? O que é que essa instituição oferta para o seu filho para que ele tenha condições de aprender mais e melhor cada vez mais, né? Então, aqui, esse documento, ele aponta cinco condições importantes para que se tenha qualidade numa instituição ou num município, né? De uma forma geral. Uma, gestão democrática. E eu sei que essa é pauta do CIDIUT há bastante tempo. Igor, cadê esse papocado, Igor? Papoca! Gestão democrática nas creches. E aí, quando a gente não tem sequer um núcleo gestor nas creches, a gente ainda está bem atrasado nesse debate de gestão democrática nos centros de educação infantil, né? Identidade e formação profissional. Quem é o professor da educação infantil? Pode ser qualquer adulto? Pode ser um adulto sem formação? Não. A nossa legislação é criteriosa nesse sentido. Tem que ser um professor pedagogo, formado na graduação, na universidade. E tem um parêntesezinho, que aquele professor em nível médio da escola normal, ele ainda pode exercer, mas está por cair. A gente está lutando muito para que as nossas crianças, desde bebês, tenham acesso direito a um profissional formado, graduado, cada vez mais especializado. Nosso plano de cargos e carreiras aqui do município. Isso, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil. E você pode fazer um levantamento que eu tenho certeza que os professores da educação infantil de Fortaleza, a maioria já são especialistas, mestres e doutores. E ampliar a oferta das vagas nas universidades para que esses professores que estão no nível médio possam ter acesso à educação superior. Perfeito. E cada vez mais, não só essa formação do nível superior, mas a nossa formação continuada, porque o mundo vai mudando e nós precisamos acompanhar, né, para cada vez qualificar o nosso trabalho com as crianças. Além disso, nós também temos o terceiro quesito, que é a proposta pedagógica. Essa instituição tem que construir coletivamente. Você, pai, você, mãe, foi convidado pela instituição para conhecer a proposta pedagógica da escola do seu filho? Você, professor, assistente da educação infantil, funcionários da escola, participaram dessa construção? Muito importante esse documento. Além disso, a avaliação da educação infantil, levantando mais uma vez essa bandeira, não é uma avaliação das crianças, mas o que nós ofertamos para as crianças. Essas crianças têm espaços coletivos. Os nossos centros de educação infantil têm biblioteca, brinquedoteca, salas de inovação, laboratório de informática. Que tipo de espaços nós propomos para essas crianças? Os parques naturalizados, pátios naturalizados, né? Todos os centros de educação infantil já têm. Programa Ateliê, todos estão participando ativamente. Programa intergeracional, étnico-racial. Como é que estão esses programas e projetos nos centros de educação infantil? Isso é muito importante e é isso que nós temos que avaliar. Além disso, claro, a gente sabe que as famílias levam muito em consideração justamente, né, o carinho que é dado a essas crianças, a alimentação, a higienização, os espaços, ou seja, entra aí na quinta dimensão, que é a infraestrutura, edificações e materiais. E tudo isso, esse programa, né, esse documento, na verdade, ele vai pautar dentro da equidade. Ora, veja bem, aqui no Ceará nós temos uma demanda
que nós somos um estado caliente, né? Temos bastante sol para dividir para o Brasil inteiro. Então, a nossa estrutura, por exemplo, não pode ser uma estrutura que não tem ar-condicionado, que seja uma sauna de aula, né, como nós temos brincado. Ou que não se plante árvores. Ou que não, e pelo contrário, derrubem árvores, né, da vizinhança, não pode. Então a gente tem que cada vez mais zelar por esse meio ambiente, zelar por construções mais acessíveis ao nosso clima. E se a gente for falar disso no Rio Grande do Sul, a construção é outra. Né? Então, precisa de uma construção mais aquecida. Eu estou falando em termos de infraestrutura para você começar a compreender o que se trata equidade. Não significa eu dar a mesma coisa para todos, mas eu garantir que todos alcancem um nível de bem-estar, de qualidade, para conseguir avançar e aprender da mesma maneira, da mesma forma. Né? É isso, e a gente... Para, as né? mesmas condições, obrigada, era isso que eu estava falando. Essa palavra que eu procurava. É porque é senso comum, a comunidade, a população acha que a creche ela é só, totalmente gratuita, né? Isso. Mas ela tem que perceber que quando ela está pagando o imposto, isso tem retorno, né? Está lá o imposto na prefeitura e esse retorno tem que vir com a saúde, com a educação de qualidade, né? E é isso que nós estamos buscando agora, né? É a possibilidade do acesso, sim, às escolas e às creches municipais, mas com qualidade, porque o acesso com a permanência sem qualidade não nos interessa. E aí eu pergunto, tem essa qualidade? Já chegou nas escolas municipais? Eu vou fazer aqui um parênteses, roubando a tua fala, porque você falou uma coisa antes que eu acho que é importante a gente retomar aqui. Primeiro, dizer que esse documento ele está sendo discutido no Fórum de Educação Infantil do Ceará, que é o FEIC, durante todo esse ano. Então, eu convido os professores, né, a participarem quando sair aí a chamada lá na Universidade Federal do Ceará, no auditório da universidade. Nós estamos debatendo esse documento mensalmente. E dizer, você falou de financiamento, né? Você falou de financiamento e a gente não pode deixar de pensar que os bebês e as crianças bem pequenas, eles têm demandas diferentes das crianças maiores e, portanto, a gente não pode acreditar que o que vai se pagar pela educação infantil é o mesmo que vai se pagar pelo ensino fundamental, por exemplo. Né? Hoje, na prefeitura, por exemplo, as crianças utilizam fraldas, materiais de higiene diversos, fardamento. Nós temos aí os kits escolares, que nós temos que repensar também esses kits escolares para os bebês. Será que os bebês precisam de caderno e lápis? Né? Então, são coisas que nós temos que pensar voltadas para os bebês, como nós vamos gastar esse dinheiro pensando nos quesitos da educação infantil. Acho que é pauta para o sindicato, hein? E por falar em pauta do sindicato, Ana Paula, diga aí, o que é que nós estamos pensando sobre isso? Eu acredito que a gente está bem avançados, nós estamos avançados nessas discussões, embora nós tenhamos que agregar, e aí quando eu digo que nós representantes do sindicato dentro das instituições, usar os tempos de estudos com os colegas para discutir essas questões imediatas das nossas instituições. Porque somos nós, no chão da escola, que precisamos discutir sobre as problemáticas que vêm com o apoio dos que estão fora desse espaço, mas agregando esses valores. Por exemplo, esses pontos nos quais a Kilvia traz, cada um deles, eu tenho muito orgulho de ser mestre, né? Eu tenho uma formação, eu sou mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará. Entrei nesse município com concurso público de 2001 com nível médio, né? No mesmo ano eu entrei para a Universidade Federal para cursar o ensino superior e a minha vida profissional foi pautada nesse processo formativo contínuo, né? E eu tenho muito orgulho em estar à frente dos
pais, mães, familiares e das crianças, e isso ser evidenciado para elas, porque são esse nível de profissional que eles precisam ter, né? Os mestres e doutores, com seus estudos, né, precisam estar dentro desse espaço, porque é um espaço que forma uma base extremamente sólida ou não, né? Então a gente precisa entender isso. O processo formativo, por exemplo, eu tenho aqui pontos importantes e a meu ver, negativos, que nós, professores da educação infantil e da pré-escola específico, estamos há muitos anos sendo formados por uma instituição particular, né? E os livros, os quais são utilizados dentro dessas instituições, são feitos por uma empresa e que essa empresa, corroborando e dialogando, obviamente, com a secretaria, e a secretaria tem tentado trazer as demandas nossas, né, próprias, e por muito a gente exigir, nós professores, o livro tem se tornado um segundo plano dentro desse processo, inclusive por entendermos que o processo de educar e cuidar na educação infantil, ele precisa perpassar, sim, essa leitura de mundo que Freire tanto reverberou em suas obras e fez acontecer, né, usando as linguagens de uma classe trabalhadora para que eles aprendessem a fazer leitura. Obviamente que Paulo Freire não alfabetizou crianças, mas todas as discussões que Freire traz, ela está totalmente respaldada dentro das práticas que nós, professores, desenvolvemos dentro dos espaços dos SEIs. Então, esses pontos aí, a gente avançou, é preciso reconhecer que houve algum avanço, e Fortaleza, entre as capitais do Brasil, tem um nível intelectual dos seus professores, nível de formação acadêmica mais elevado do que no Brasil. Então, esse professor de nível médio, como eu que entrei, nós não temos mais essa titularidade, embora, para título das questões financeiras que nos são colocadas, a gente não pode esquecer, né, Gardênia, dentro daquela tabela, o professor de nível médio para fazer os cálculos, né? Que o povo às vezes a quer... incidência salarial ser completa. Esquecer, né? Nós ainda muita gente ainda está na rede com o nível médio, os que entraram com a titulação, né, com essa titulação anteriormente, né? E me perdoe, Gardênia, se eu estiver errado, você me corrija, mas acho até que é importante dizer isso, que precisa haver, né, embora não tenha no futuro nenhum professor ativo na condição de nível médio, é preciso haver ainda, enquanto existe Serviço Público Municipal e Educação de Fortaleza, na tabela referencial, o nível médio. É isso. Haverá sempre esse ensino municipal, porque nós estamos aqui para lutar por ele. Força de expressão no que sentido... Eu quero pegar o que você disse, Rafael, porque é importante o ponto que você levantou. Há estados, Rafael, que não há mais a educação municipal pública. Ela foi completamente terceirizada. Privatizada. Como São Paulo, por exemplo, que deveria ser uma referência para todo o país, né? Então, a escola está sendo privatizada, a escola municipal está sendo privatizada ou militarizada em várias partes do nosso país, processos, inclusive, bem avançados, e nós aqui estamos mantendo, estamos resistindo, e há, inclusive, um entendimento, né, de que essa escola realmente não deva ter esse caráter, que não é o caráter da escola pública, de qualidade, socialmente referenciada, que é a escola que nós tanto buscamos, pela qual nós lutamos, né? Gardênia, e a minha preocupação nesse sentido é que a gente tem feito até agora um rico debate falando no sentido dialógico da educação, né? E numa discussão elementar de como esse período é fundamental para toda a trajetória da vida escolar do educando. Você está falando de duas situações. Da situação que a escola deixa de ser essa escola democrática, plural, e deixa também de ser dialógica quando ela é de um lado vendida, do outro militarizada, que, né, corta completamente, né, rompe completamente com os princípios que nós debatemos até aqui.
Mas para continuar o debate, nosso tempo está quase acabando. Eu queria Opa! ainda ter um outro ponto ainda da infraestrutura que é importante a gente colocar, que é a oferta de vagas. Perfeito. Existe escola ou vaga na educação infantil suficiente para a demanda que nós temos no município de Fortaleza? E dentro desta pergunta embutido uma outra. Aí vocês escolhem cada um que vai responder. A segunda pergunta dentro desta é: as políticas do governo Lula, né, desde lá atrás, do início dos anos 2000 até agora, que cobram a garantia da matrícula escolar, também é um elemento que possa vir a ser um facilitador ou uma chamada para o ingresso mais cedo dessa criança na escola? Escolhem quem vai responder cada um. Então vamos lá, volta na primeira pergunta para lembrar o espectador e Tem oferta de vaga suficiente para a demanda? Gente, essa é uma luta histórica do movimento social na educação infantil, dos professores, das mães, da classe trabalhadora, que é a oferta. Né? A oferta, nós ainda estamos aí lutando com uma fila de espera muito grande. Muito recentemente, o novo secretário da Educação, o Edilvan Alencar, deputado, ele deu uma entrevista ao Diário do Nordeste informando que existiam na fila de espera 4,7 mil famílias. Cada família deve ter aí mais de uma criança. Um ou dois, Com né? certeza. Então, nós não vamos fazer esse cálculo agora para não expressar que eu sou totalmente de humanas, mas dizer que essa demanda é grande. Semana passada eu estive na inauguração de um SEI novo, uma nova estrutura, aí, um duplex inclusive, um SEI Parangaba. Fiquei muito feliz com a estrutura, com as crianças recebendo aquele novo espaço, mas me deu bastante esperança ouvir da boca do nosso prefeito Evandro Leitão que em breve fará um pronunciamento público informando a construção de mais 25 centros de educação infantil. E se a gente fizer uma conta rápida, um centro de educação infantil com 10 turmas, que atendem cada turma no máximo 20 crianças... São 200. Olha a humanas. 200 por 25. Então é 5 mil? Fiz conta certa? Crianças. Não, gente, professores de matemática, mandem os comentários dizendo que essa Escreve conta vai aqui no fechar. comentário. 5 mil, tá Essa conta certo. vai fechar, né? Tá certa a conta. Para acertar a conta. Olha aí, E 500. quem sabe a gente sonhar, 5 né, mil. com centros de educação infantil um município de Fortaleza, com todos os centros de educação infantil municipais, não mais com parcerias, não mais com instituições privadas. Você que é do Conselho de Educação pode até falar melhor que existem essas instituições, né, parceiras, instituições privadas que ainda cobrem um pouco aí da nossa demanda. E talvez esse número seja muito maior se contarmos também com essas crianças, né, que não são atendidas. Aí a gente levanta uma outra bandeira, mas centros de educação infantil significa concurso, mais professores, mais pedagogos, né, pessoas formadas, vamos levantar essa bandeira também, né, Ana Paula? Sim. Mais profissionais formados atuando com as crianças, que é o direito delas. Sim. E aí, Ana Paula, a segunda parte? Bom, As políticas sociais funcionaram para o ingresso? As políticas sociais. É importante salientar que o Evandro, ele chega com uns embates muito dissonantes sobre o campo da educação infantil. Inclusive, a gente não pode esquecer que lá em 2018 nós fomos acusados, né, de termos bastante complexo, né? Os professores acusados de ter algum tipo de manipulação sobre os corpos, né? E posteriormente nós tivemos agora, recentemente, e aí vai chegar essas discussões, uma deputada aqui do estado, né? Tentou, por exemplo, pautar questões em cima de obras literárias, né? Para que elas cartilhas não chegassem que nunca existiram às escolas, né? Para que tratando de vários aspectos, vários assuntos. Por que eu antecipo esses ataques sobre o pedagogo e por que eu puxo essa questão do prefeito Evandro? Porque ele vem dentro desse contexto e ele assume o compromisso com a categoria de professores
de fazer essas ampliações, de fazer essas qualificações desses profissionais e nós de cobrarmos a ele que tudo isso ocorra. Dentro do parque, né, de todas essas mudanças, né, de oferta, de quantos alunos estão ainda fora dessas instituições e que precisam adentrar. Além de tudo isso, nós temos ainda crianças que estão hoje saindo das instituições por conta da violência, né? Então, assim, são exemplos que a gente traz também, mas a gente espera que, de fato, as políticas de construção, de ampliação desses parques, elas têm uma relação também equivalente com as instituições já existentes e que estão extremamente precarizadas na sua estrutura, que precisam de uma reforma, que precisam de ampliação. Por exemplo, em 2022, na instituição a qual eu trabalho, nos foi entregue em mãos uma planta baixa de mudança e de reforma da instituição, para que as salas se ampliem, para que o quantitativo de crianças aumente, eleve, né? Para que a gente atenda aquela comunidade ali do Papicô de forma mais adequada, como eles merecem. Entretanto, nós estamos em 2025, houve a mudança de governo, e o prefeito Evandro está com esse compromisso de fazer essa reestruturação desse centro de educação infantil, por exemplo. Então, há que se construir esses parques, é louvável, né? As instituições novas, elas cumprem um padrão que o MEC exige, mas as instituições antigas, com prédios antigos, eles precisam ser olhados de maneira recuperadas muito e requalificadas. Exatamente. E também, além dessas questões que precisam de financiamento, de dinheiro para que elas aconteçam e de tempo, porque geralmente tem que alocar uma outra instituição para que essas crianças fiquem alocadas e o corpo docente, enquanto a reforma acontece. A gente não quer que se pratique no município de Fortaleza reformas com alunos, com crianças, com professores dentro das instituições. A gente precisa acabar com essa prática. É perigoso, né? As crianças pequenas, elas são muito curiosas e é necessário que sejam, né? E que a escola precisa aguçar essa curiosidade dessa infância, de conhecimento desse mundo, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado. E nós estamos dentro das instituições com esse olhar muito, muito crítico e fazendo o nosso papel como servidor público, sendo fiscalizador e trazendo essas demandas para a pessoa responsável para dirigir todo esse município, que tem demandas tão complexas, mas que precisam sim ser respondidas, né? Ele foi eleito para isso, né, Ana Paula? Exatamente. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão, é que, como você acabou de narrar, eu acho que as pessoas também estão cansadas de vir a cada prefeito um novo projeto. Que esse prefeito tem também a humildade, né, Gardênia, de reconhecer eventualmente que se essa planta que foi feita lá atrás ainda funcionar, que ele aproveite, né, essa obra de engenharia que foi paga com os nossos né, recursos, digamos assim, a gente que contribuiu com o imposto, que ele aproveite esse projeto e coloque para frente, que ele contrate direito, pare de contratar errado, como vinha sendo feito no município, que empresas que não entregavam as obras, né, que tenha celeridade em fazer, não queira redesenhar a roda para deixar sua marca. É aquela coisa, cada prefeito quer deixar um acordo de uma farda, cada prefeito quer deixar a sua assinatura, o que a gente quer agora é resultado, porque as pessoas cansaram disso. Cansaram dessa enrolação contínua. Eu acho que é importante considerar esse ponto também, e né, a Gardênia? senha é muito fácil. É só considerar a educação pública como política pública. Sim. Aí vem o financiamento, aí vem a formação, aí vem a estrutura, né? E a vontade. E a vontade republicana, né, dos gestores para que, de fato, a educação pública municipal aconteça. Não é isso, Rafael? Estamos chegando aí Estamos nos chegando nossos no nosso final. finalmente. Então vamos ouvir as meninas, as considerações finais. Deixa o recado final de vocês, falando da importância da educação pública, para quem chegou no finalzinho do programa e diz assim, hoje eu vou ser militante da defesa da escola pública. Como é que faz para entrar no bloco da defesa da escola pública? Escola pública, escola da educação infantil, escola dos bebês, das crianças, das pessoas negras, de todos os povos.
essa é a escola que nós defendemos, né? E deixo aqui a minha mensagem de vem para a luta, vem participar desse debate nacional, debate estadual, debate municipal aqui junto com o nosso sindicato. Nós não podemos nos alienar do que vem acontecendo, porque tratar da qualidade da educação infantil, como nós estamos conversando aqui, é tratar da qualidade do nosso trabalho, né? O nosso trabalho vem sendo impactado tantas vezes por tantas demandas objetivas, como a Ana Paula tanto citou hoje aqui, né? E também tantas outras subjetivas, como uma subvalorização desse profissional da educação infantil, que é um professor, pedagogo formado, e que o nosso sindicato tem muito valor na luta e na união dessa classe trabalhadora, que nunca fez diferença entre professor especialista do ensino médio, do Fundamental 2, EJA, educação infantil. Nós somos professores, estamos juntos nessa luta, então eu conto também com a solidariedade dos nossos colegas do ensino fundamental no reconhecimento do esforço, do trabalho muito denso do profissional da educação infantil. Não tem professor, professora, educador, educadora, escuta a categoria. Todo mundo faz parte da educação e todo mundo precisa ser valorizado. É um processo, né, Ana Paula? Vem da educação infantil para chegar lá no ensino fundamental. E se é um processo, é um elo entre todos esses anos, entre todas e a entre gente toda tem essa formação. que tratar daquela criança, né, de forma considerável, em todas as qualidades possíveis, para que ela permaneça nesse ensino. Eu sou fruto da educação pública de ensino, desde a minha mais tenra idade, professora da escola pública, formada numa universidade pública, também fui professora lá na Universidade Federal, também formando colegas que hoje muitos estão na gestão das nossas escolas, por exemplo, né? E a minha chamada venham para a luta, né? Porque nós temos hoje, ainda dentro dos espaços da educação infantil, nós precisamos de 2 professores, por exemplo, né? Ganhando com equidade, né? Dentro das salas de creche, né? Quanto que são os apoios. Hoje nós temos uma precarização sobre o trabalho dos apoios, do assistente da educação infantil, né? Que ganha um valor muito irrisório, né? E que muitas vezes ele está ali tratando de questões tão próprias e tão específicas, né? Junto com o colega, com o professor. Embora tenha uma formação pedagógica, mas ele não é o professor, né? Portanto, recebe uma equivalência muito aquém. E isso gera uma subordinação desse profissional, muitas vezes, sobre alguns colegas, né, dentro desses espaços, né, a gente quer que esses espaços eles sejam um espaço de cooperação, de colaboração, inclusive financeiramente também, que os centros de educação infantil eles agreguem profissionais com formação, né? Infelizmente, a gente precisa tratar também dessas questões. E o recado venham para a luta. Então, você precisa vir, né, para a luta conosco e exaltar, sim, né, essa organização que nós fazemos há muito tempo e que todos os ganhos dessa categoria se deu com muita luta, e a educação infantil ela precisa estar totalmente a par e atenta e parar e estar no Paço Municipal quarta-feira. Muito bem, educação infantil é direito, é luta, foi o tema desse programa. Agradeço muito a Kilvia, agradeço muito a Ana Paula e a você, meu amor, Gardênia. Tá aí o convite feito para vir para o Bloco da Educação. Os jornalistas estão na linha de frente com a gente. Eu estou sabendo disso, sim. Rafael. Estamos sim. A luta é em defesa da escola pública, minha gente. A luta é em defesa dessa escola que tem que ser pública, que tem que ser gratuita, que tem que ter qualidade socialmente referenciada. É essa escola que nós queremos, é por ela que nós lutamos e é com você que nós queremos lutar. Quando você receber o convite da escola para a reunião de pais, para estar dentro da escola, chegue junto, chegue lá, organize junto com a escola o projeto político-pedagógico da escola, porque é assim que a comunidade
vive a escola, é assim que nós crescemos como escola, e a escola é isso, é esse espaço, não é só para o professor, não é só para o aluno, não é só para o trabalhador em educação, é para toda a comunidade, porque é interesse da comunidade que essa escola, de fato, possa produzir a aprendizagem e a formação, qualificando o filho de cada um, de cada uma, né? Daqueles que estão por lá, daqueles que têm a escola como perspectiva não só de aprendizagem do conteúdo, mas da formação para o mundo. É isso que nós queremos para as nossas crianças, no nosso caso, para os fraldas pintadas. Não é isso, Kilvia? Não é isso, Ana? Então, até o nosso próximo Papocá, e não esqueça, nós somos porque vocês são. Nós somos o bloco da escola pública. Até o próximo Pode Papocar. Viva a educação municipal, viva os professores, viva a comunidade escolar. Tchau!